Associação Brasileira de Biologia Sintética. É um prazer poder conversar com vocês sobre esse tema. E eu vou... Peraí, professor, só um momento que eu vou te apresentar. Ah, você que vai me apresentar, desculpa. Exatamente. Oi, gente, boa tarde. Bem-vindos a mais uma BioBR Convida. Dessa vez o nosso homenageado, o nosso convidado, mas também foi homenageado hoje, né? É o professor Elíbio Reck, da Embrapa de Brasília. O professor Elíbio é engenheiro agrônomo, formado pela UNB, com mestrado em fitopatologia também pela UNB. O doutorado dele foi realizado na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Ele é referência nacional e internacional na expressão de proteínas heterólogas em vegetais e animais, com mais de 40 anos de atuação na Embrapa. Também está envolvido em diferentes segmentos do governo federal, onde atua elaborando leis, atividades de biossegurança e políticas de ciência e tecnologia. E hoje ele foi homenageado mais uma vez, recebendo a Ordem Nacional do Mérito Científico, que foi mais cedo lá em Brasília. Professor, parabéns por mais uma homenagem. Muito obrigada pela sua presença e a nossa tela é toda sua. Boa tarde a todas e a todos. Eu que agradeço à Associação Brasileira de Biologia Sintética pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço também as gentis palavras de introdução. Eu já vou dar início à apresentação, que é essa primeira tela. Eu coloquei um título, Domesticação Sintética, nem sei se foi esse exatamente o que eu dei para vocês, mas tudo tem a ver com a biologia sintética. Eu coloquei aqui, nós temos no Brasil um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que nós chamamos INCT Biosim, que é um instituto do governo federal, junto com vários outros. Eu coloquei o link logo abaixo marcado. Se vocês puderem visitar, eu aconselho, vai ser muito interessante. Eu coloquei também dois outros links adicionais. Um é do BiodaCell, de consórcios, do qual o nosso Instituto Nacional faz parte, e o GPURite, também é um outro consórcio, onde nós fazemos parte, e esses consórcios foram muito importantes, e são muito importantes, porque eles dão visibilidade lá no mapa da presença do Brasil na área de biologia sintética. Então, qual a ideia, quando associada a esse título, Domesticação Sintética de Características Específicas da Biodiversidade? E eu vou explicar um pouco para vocês. Esse primeiro diagrama, ele é um pouco sobre o INCT. Nós procuramos estudar a biodiversidade, encontrar na biodiversidade características de interesse, e com essas características de interesse, nós domesticarmos. Quando eu chamei domesticarmos, é uma domesticação, eu diria, com ferramentas modernas, para que nós possamos, conhecendo os genes, promotores, terminadores, fazer engenharia de todo esse processo e contribuir para expandir o conhecimento sobre a engenharia de sistemas biológicos. Essa é a ideia toda desse INCT, envolve micro-organismos, plantas e células animais. Antes de dar andamento, eu gostaria de colocar e falar sobre esse slide, que o conhecimento que nós temos hoje, eu vou ler em português, mas é bom ficar em ambos idiomas, nós, como civilização, podemos esperar que nós vamos ser capazes de domesticar, de conhecer, domesticar características de importância na biodiversidade, com funções biológicas diferentes. E poderemos manipular essas características com o uso da biologia sintética e inteligência artificial. E certamente isso vai ser de benefício para a humanidade e também para o meio ambiente. Agora, existe um ponto que toda essa estratégia, ela pode sim e deverá contribuir de uma forma muito positiva
para o desenvolvimento sustentável ao longo do tempo, caso as metas estejam alinhadas com todos os conceitos éticos e estejam cuidadosamente e responsavelmente avaliadas antes de serem implementadas e atingir o mercado. Quando nós falamos em biologia sintética, esse termo não é novo. Vejam bem, em 1912, Leduc já fez uma publicação sobre a biologia sintética. Então, esse termo, ele é um termo antigo. Nós usamos, e eu coloquei a citação do artigo do Leduc e coloquei uma referência também, que menciona com mais detalhe um comentário sobre isso, que é uma publicação recente, eu diria 2008, se compararmos com 1912. Mas, então, essa foto ao fundo foram estruturas. Por que o Leduc teve essa ideia da biologia sintética? Porque ele acreditava que ele, fazendo síntese química, ele poderia formar estruturas que se assemelhassem a uma célula viva. E aí entra a biologia. E aí surge por isso que ele publicou alguma coisa sobre, e chamou biologia sintética, que seria, como eu disse, associado à síntese química, que foi daí que começou e gerou essa ideia. Então, o termo biologia sintética não é novo. O que eu vou falar é tentar introduzir a biologia sintética dentro de um contexto do conhecimento do DNA recombinante. Então, eu vou falar sobre a complexidade, os pilares, alguns produtos comerciais, e eu vou citar alguns projetos que nós temos em andamento. E terminar com um projeto que nós iniciamos agora, que eu considero muito estratégico. Então, quais são os pilares da biologia sintética? No meu entendimento, o grande salto aconteceu em 56, quando o Watson e Crick, eles descobriram a estrutura da dupla hélice. Ou seja, aí, com a estrutura da dupla hélice, foi gerada e deu início à tecnologia DNA recombinante, que 4 anos depois, o Werner Haber e outros colegas, que também ganharam o prêmio Nobel, descobriram uma enzima como cortar essa estrutura do DNA. Aí você deu o início de uma real engenharia genética. E, puxando o gancho do que Leduc falou, foi o que estabeleceu os fundamentos para que nós tivéssemos chegado onde nós chegamos hoje. O DNA recombinante, então, a partir de 60, nós começamos a clonar genes e fazer manipulação genética do DNA, e teve o projeto Genoma Humano e várias outras, logo no início, que nós aprendemos muito. E o que aconteceu juntamente com essa evolução do DNA recombinante? Aconteceu um avanço tremendo na área de eletrônica, mecânica, inteligência artificial, hoje, usando computador, lógico, eu coloquei inteligência artificial, usando computação analógica e computação quântica, que é o que nós estamos pensando agora. E qual é a meta? Descobrir novos sinais sobre a vida, sobre células artificiais, sobre uma vida ortogonal, e aí eu vou inserir isso dentro do contexto do que nós estamos fazendo. E quando, no slide anterior, eu falei sobre sinais de vida, é exatamente isso. Os organismos que nós temos hoje, esse slide fala de complexidade. Nós não conhecemos e dominamos completamente como que um organismo é criado. Mesmo uma bactéria, para nós, é um organismo complexo. Um eucarioto é um organismo mais complexo. Então, esse entendimento, hoje nós podemos pegar genes, introduzir em praticamente qualquer célula.
mas entender exatamente como isso é processado, nós ainda temos algumas dificuldades. A biologia sintética, ela também vem, no sentido, quando fala de sinais de vida ortogonal, ou sinais de início de controle da divisão celular e do reconhecimento o que é um ser vivo, o que não é, sem dúvida, vai e tem contribuído já de forma a nós melhorarmos esse entendimento de sistemas complexos. Então, é essa a ideia, não só trabalhar na engenharia genética de sistemas complexos, mas também trabalhar na engenharia de sistemas complexos com uma base de conhecimento que está sendo gerada de condições mínimas e células mínimas e blocos estruturais mínimos que possam compor estruturas que, dentro de um arcabouço de uma célula, ou até de uma célula sintética, nós possamos conhecer ou estimar alguns itens de complexidade que nós não conhecemos. Então, esse slide é bastante importante, porque insere a biologia sintética num contexto real de desenvolvimento e conhecimento de sistemas biológicos, para fazer engenharia. Então, para começar, é sempre aquela pergunta, bem, e isso aí, já gerou produto comercial? Eu coloquei 6 ou 7, 2, 4, 6, 7 produtos, e coloquei os links. Um que vocês devem ter ouvido, certamente, Impossible Burgers, eu não vou falar em detalhe. O outro foi uma canola e soja com alta taxa de oleico, eu vou falar um pouco sobre isso. Um produto para diabetes da Merck, também foi lançado. Esse filme ali, no que era das Imogen, que agora foi comprada pela Ginkgo Bioworks, lá em Boston. Um do tratamento para leucemia, também da Novartis. O Proben, que é um fertilizante para milho. E a artemisina, que foi dos primeiros, feito pelo Jay Kingsley, lá de Berkeley, e que foi feito pela Sanofi, foi fabricado pela Sanofi, é para malária, e ele acabou saindo do mercado. Mas isso é normal, saiu do mercado porque o custo de uso da planta, a extração da planta era menor. Quer dizer, não houve necessariamente uma preocupação com redução do plantio para gerar matéria-prima, né? Mas foi um conhecimento muito importante, e agora eu vou introduzir o contexto, mostrando alguns exemplos que nós temos no laboratório. Eu vou começar com a seda de aranha, um projeto que nós iniciamos há uns 10 anos, em parceria com alguns grupos nos Estados Unidos. As aranhas, elas possuem essa região, que é a região de glândula produtora da seda da aranha é pura proteína, e são alguns artigos que nós publicamos sobre o tema. Então, nós coletamos aranhas na Amazônia, na Mata Atlântica e nos cerrados, isolamos a glândula produtora da seda, clonamos essas proteínas todas, fizemos genomas de todas essas glândulas produtoras de aranha, e descobrimos, claro, vários genes. Isso aqui é um gene característico, genes que são ricos em alanina e em glicina, são genes bem associados à produção de teia de aranha, e tem, claro, muitas variações. A aranha tem até 7 glândulas produtoras. Não existe aranha com as 7, conhecidas com as 7. Mas algumas têm 3, algumas têm 1, depende da época de evolução delas, mais evoluídas. As mais recentes são as que produzem as grandes teias. E nós fizemos de várias, de aranhas muito primitivas, como a viculária, que possui só 1 ou 2 glândulas, até nefilens, que produz 4 glândulas, que são, como eu disse, que são as aranhas que produzem essas teias. E conhecendo esses genes, é claro que nós podemos, sinteticamente, fazer o desenho
de uma proteína que nós queremos, da forma que nós queremos, produzir essa proteína, seja em uma bactéria, seja numa planta, e agora mais à frente eu vou mostrar para vocês também livre de células, em sistema livre de células, e depois escalonar, né? Bem, o que nós podemos fazer? Se a gente faz um desenho que tenha mais alanina, nós temos uma fibra mais resistente. Se nós aumentamos a glicina e diminuímos a alanina, nós temos, então, uma fibra mais flexível. Então, aí você já pode imaginar que se nós precisarmos de uma fibra específica com determinada flexibilidade ou determinada resistência, nós podemos fazer isso hoje sinteticamente, com a utilização da biologia sintética. Então, é isso, nós podemos controlar essa elasticidade e resistência de fibras. E, bem, aqui estão exemplos, e em adição, mais um artigo que nós publicamos sobre o tema, essa é uma fibra sintética de Paravixia bistriata, que é uma aranha da região dos Cerrados, e essa aqui é a mesma fibra esticada 3 vezes. Vocês podem ver a resistência que ela tem. Possivelmente vocês... Agora, ela não tem só resistência, ela tem flexibilidade e resistência, e não existe essa composição que o homem conseguiu fazer um produto semelhante. Então, hoje nós podemos produzir fibras totalmente sintéticas, de ponta a ponta, utilizando a biologia sintética. Então, vamos agora falar um pouco de uma planta, soja, que é uma planta muito importante para nós. Nós fizemos, já há uns 6 ou 7 anos, nós desenvolvemos um chassi para fazer uma engenharia com maior precisão. E fizemos a soja por vários motivos, porque é um produto extremamente importante, é uma planta que tem uma produção de proteína muito alta e um domínio total do sistema de produção e um custo barato. Então, nós fizemos um genoma de uma variedade que constitui a base para os próximos 20 anos das variedades no Brasil, que é uma variedade da Embrapa. Esse genoma ele está disponível, e é um genoma com a precisão para você fazer edição. Só para vocês terem uma ideia, a evolução de variedades de soja, de 80 até essa que nós fizemos, genoma, 2019, nós evoluímos muito em termos de conhecimento e estrutura de genes, que tinha uma base muito limitada em 82. O que é a soja? A soja tem aproximadamente 20% de óleo e 40% de proteína. Vou falar um pouquinho sobre engenharia metabólica. O que nós fizemos? Se nós fizermos um corte na soja, nós vamos ter os vacúolos que acumulam proteína, e os brancos aqui, que vocês podem ver, são os óleos, os corpos de óleos, que acumulam óleo. Isso é uma semente de soja. E, como eu mencionei, tem muita proteína e muito óleo. Se nós dermos uma olhada na composição de óleo de soja em comparação ao azeite de oliva, por que o azeite de oliva é um óleo muito importante e muito desejado? Porque ele tem 80% de oleico. A soja tem 21%. O palmítico também é importante, mas eles são semelhantes. O que nós fizemos? Aí tem aqui a canola. Por que a canola também é tido como muito bom? O canola tem 60%, e ele é mais caro, né? O sistema de produção mais caro. 60% de oleico. Existem outros também, mas vamos focar nisso para entender. Nós fizemos engenharia metabólica da rota metabólica, produção de oleico e palmítico, que, como eu mencionei, 24% e 13% é o que nós temos. Nós geramos uma soja com 94%, ou seja,
ela tem mais ácido oleico do que o azeite. E nós reduzimos o palmítico para abaixo de 5. Por que isso é importante? Porque nós usamos também o óleo de soja, não só para alimento, mas nós usamos para combustível. E menor de 5% é importante, porque em locais frios evita congelamento. Tudo que for abaixo de 5. 13, por exemplo, você pode causar limitação no uso do óleo em condições de temperatura muito baixa. Então, isso foi feito, nós também publicamos há um tempo atrás, com engenharia metabólica. Vamos mover um pouco para proteínas, 40% de proteína aproximadamente. Então, engenharia de proteína. O que nós fizemos? Focando mais uma vez nesses vacúolos de soja. Bem, como nós fizemos isso? Nós clonamos promotores de tecido específico para acúmulo de proteína, que são as beta-conglicinas. A maior parte de proteínas contidas na semente de soja. E aí nós pudemos direcionar o acúmulo de moléculas específicas nesses vacúolos que acumulam proteína em soja. Então, qual foi a nossa questão, que aí nós acabamos fazendo esse proteoma está sendo publicado, acho que ele já está em press. Nós fizemos o proteoma por quê? Nós fizemos o proteoma da semente e da semente após o processamento, porque vocês sabem que o processamento de soja, um deles é você colocar o hexano para separar a proteína e depois a alta temperatura para evaporar o hexano, separar a proteína do óleo. E é claro que 120 graus de temperatura para evaporar hexano, você perde várias proteínas. Então, nós queríamos saber que proteínas que nós temos na semente quando é colhida e que proteínas nós temos quando no farelo de soja, que é o que é consumido. Bem, qual a ideia? Acumular fármaco nessas estruturas, que nós somos capazes de fazer. E nós também estamos utilizando esse proteoma para nos orientar na produção de proteínas sintéticas. Não sei se vocês chegaram a ver, recentemente na Nature, tem um comentário sobre o futuro e proteínas do futuro, em adição às proteínas da carne, que seriam proteínas produzidas em bactérias, produzidas em algas, produzidas em levedura, como o que vocês viram, o primeiro produto da Impossible Burger, que utiliza uma proteína chamada leghemoglobina, que nós também nós conseguimos fazer, né, que é produzida em Pichia pastoris, né, que é uma levedura. Nós estamos produzindo essa proteína totalmente livre de célula, não tem nenhum micro-organismo que produz ela, nós fazemos ela usando o sistema livre de célula. Eu vou dar algum exemplo. Então, nós escolhemos várias proteínas de soja, porque nós acreditamos que no futuro, isso aí constitui a base. Qual é a nossa prova de conceito? Nós produzimos essas proteínas totalmente, conhecendo o proteoma, nos permitiu produzir essas proteínas em sistemas livres de células. Então, nós podemos compor e produzir essas proteínas na quantidade que nós queremos e podemos gerar isso. Nós colocamos essas proteínas, nós testamos proteínas de 10 kilodaltons a 100 kilodaltons. E nós fomos capazes de produzir utilizando o TXTL, né, sistema de produção totalmente sintético. Nós temos um vetor, sintetizamos aquela sequência associada à proteína, colocamos um vetor, e no sistema TXTL, que basicamente usa T7 e alguns outros reagentes, você consegue ir do DNA para o mensageiro e para a proteína. Então, em 3 a 4 horas, nós conseguimos produzir proteínas específicas de soja, estou dando o exemplo da soja, mas praticamente
qualquer proteína. A primeira pergunta foi, por isso que nós fizemos de 10 a 100, que tamanho de proteína que nós conseguimos produzir no sistema TXTL, livre de células. E nós testamos de 10 a 100, de 10 a 100 nós conseguimos produzir todas. Algumas com maior concentração, outras com menor, mas isso é variação do sistema que não foi otimizado. Bem, feito isso, nós também podemos, isso é um exemplo de um artigo muito interessante de um grupo da Alemanha, nós podemos formar e gerar vacúolos sintéticos onde nós podemos emblocar essas proteínas. Por que isso é importante? Vamos pensar no Impossible Burger lá que eu mostrei no início, que usa píquia, para produzir a leghemoglobina. Eu esqueci de falar que a leghemoglobina é uma proteína isolada de soja. Como eu disse, nós podemos produzir ela completamente sintética, bastante sabendo apenas a sequência que nós temos no proteoma. E essa proteína, ela dá uma certa impressão do hambúrguer vegetal parecer com o hambúrguer animal, ou seja, dá a coloração e aquela que faz parecer que é uma carne e um hambúrguer bovino ou suíno, ou de frango. Então, para isso é usado a leghemoglobina. Como eu disse, pode ser que no futuro nós façamos tudo sintético, entende? Não precisa produzir em uma levedura, nós podemos fazer ele sintético, vacuolar e expandir esse vacúolo, escalonar e introduzir dentro de um alimento a proteína que nós queremos utilizar para enriquecer aquele alimento específico, livre de qualquer micro-organismo. Eu vou mostrar também o que nós podemos e o que nós estamos fazendo. Esse é um artigo recente que nós produzimos na PNAS, onde cianovirina é uma molécula, é uma proteína isolada da biodiversidade, e ela tem um efeito muito importante contra o SARS. Nós publicamos na PNAS, saiu esse ano, no início do ano. Então, por que essa proteína ela é importante? Ela se liga a amanoses e ela se liga na capa do vírus em diferentes locais, então evita o vírus gerar resistência. Mas o que eu quero mostrar para vocês, esse aqui é um pulmão no estudo animal que nós fizemos, esse é o pulmão de um animal, 7 dias depois que nós fizemos um spray nasal com 2 miligramas por quilo de animal de CVN, de cianovirina. Foi um spray nasal, esses estudos em animais foram feitos nos Estados Unidos, e vocês podem ver o pulmão totalmente limpo. E esse é um pulmão controle que vocês podem ver por que quando a COVID chega no pulmão, a pessoa passa a não conseguir respirar, porque o vírus é replicado e ele fecha todos os alvéolos, e aí a pessoa não consegue mais, fica com dificuldade de respirar. Mas o que eu quero mostrar para vocês, e aí é que entra a biologia sintética, o que nós fizemos, então? Nós tínhamos um vetor e nós produzimos em Escherichia coli, a cianovirina. O que acontece? Como vocês podem ver, aqui é do dia 1 ao dia 7. Então, esse é o peso dos animais, e esse aqui é a carga viral. Então, vocês podem ver, esse aqui é o controle. É claro que o animal, onde fizemos o spray somente com o vírus, ele começa a perder peso. Os modelos animais para SARS não são modelos animais que matam o animal, exatamente porque, caso contrário, não permitiria fazer um estudo mais detalhado. São modelos que o animal vai perdendo peso, claro, dependendo do tempo, pode ser até que venha a óbito, mas não é um sistema que vai matar necessariamente o animal.
Usando o CVN, vocês podem ver que depois de 7 dias, o animal recuperou totalmente o peso. Ele sofreu no início, bem, e aí, é aqui que eu quero que vocês concentrem. Então, significa que cianoverina apresentou uma certa toxidez inicial para o animal, que ele recuperou. Vocês podem ver também que a carga viral é uma diferença muito brusca, de 7 dias, com um animal controle, que vocês podem ver que praticamente a carga viral caiu muito pouco, mas dos animais que foram tratados com cianovirina, a carga viral foi muito mais baixa. Isso é exponencial. Vocês podem ver que foi de 10 a oitava para praticamente 10 acima de 10 a décima. Bem, mas e qual a pergunta? E essa toxidez? Então, o que nós fizemos? Nós geramos 15 mutantes da cianovirina, produzimos ele em TXTL e estamos testando para verificar se nós vamos ser capazes de reduzir ou remover esse nível inicial de toxidez e manter simplesmente os animais na linha de não perder peso, ou praticamente não perder peso de uma forma significativa. E isso nós estamos fazendo usando a biologia sintética. Switches genéticos e circuitos genéticos. Nós estamos usando integrases, eu não vou entrar em muito detalhe, mas em uma integrase existe uma relação de fago e vírus muitíssimo interessante. Isso é a coisa mais abundante que existe na natureza, são vírus e são bacteriófagos. Então, vírus e bacteriófagos têm muito mais, e os vírus e as bactérias, elas convivem de uma forma harmônica e cinética. Eu recomendo a termodinâmica desse processo, ela não é totalmente conhecida, mas ele funciona. Então, você tem uns certos genes dentro da bactéria, que são chamada TTB de bactéria, e a TTP do fago. Então, eles entram e saem, eles integram no genoma e saem do genoma, e usando algumas estruturas que chamamos sistemas de ligação esquerda e sistema de ligação direita. Eu vou te explicar como é que isso funciona. Você tem os ATTBs, que é o de bactéria que eu mostrei antes, e o attachment para os fagos, e colocando essas sequências nas bordas do GFP, ao contrário, em GFP desligado, ele não funciona. Quando ele estiver assim, o que ele faz? Dentro de uma célula que vocês podem ver o ATTL e o ATTR. Ele simplesmente liga. Então, você coloca uma sequência invertida e os ATTPs, ATTPs e ATTLs, eles são capazes de inverter. Isso aí abre caminho para nós construirmos switches genéticos de liga e desliga, ou circuitos genéticos que ligam ou desligam em função do número de integrases que você tem, e que você possa gerar circuitos genéticos. Nós temos várias integrases, não só FIB-SB1, que vocês devem conhecer, mas nós testamos várias integrases, outras que não eram usadas, quanto ao funcionamento delas em célula eucariota, uma vez que você tem ela ligada, da INT2, por exemplo, e a INT13, você é capaz de ligar, e a mesma coisa com relação à integrase 9, que você pode desligar esse gene. Então, usando promotores, e aqui nós usamos basicamente sequências codificadoras, nós colocamos duas integrases, os sítios em ambos os lados da proteína, para gerar e usar aquela tabela verdade de 0, 1, de você ligar e desligar. Nós testamos isso em várias células, são células imortalizadas, células humanas imortalizadas, integrases, isso é o efeito da integrase 13, PSP1 e integrase 31, e os controles onde não funcionava. O que nós podemos, então, fazer com células? Esse é um protoplasto de planta, isolamos uma célula isolada,
nós conseguimos ligar e desligar esses genes. E aí vinha a pergunta, isso é uma planta inteira, do lado esquerdo, vocês podem ver uma planta de nicotiana bentamiana, e a pergunta disso aqui foi o seguinte: será que nós vamos ser capazes? Nós somos capazes de ligar e desligar em uma célula. Será que nós podemos fazer isso num sistema complexo, numa planta inteira? E você colocar sinais dentro da planta que você possa reconhecer ou que possam ser reconhecidos do lado de fora. Ou seja, nós introduzimos, então, nicotina bentamina no genoma, várias integrases, na forma de circuito, e testamos a indução externa, seja com bombardeamento, seja com particle gun, seja com o uso de agrobacterium, e funciona. Nós estamos submetendo para publicação, em breve, eu não vou entrar em detalhes disso aqui, mas, basicamente, são suítes com várias integradas para você ter liga e desliga. Depois eu vou falar um pouco porque que, às vezes, ter muitas integradas é importante. Então, a ideia é que nós conseguimos não só ligar e desligar, mas nós conseguimos colocar numa formatação que nós conseguimos também retirar aquele gene de dentro da planta. Ou seja, a ideia e a pergunta inicial foi respondida. Se nós introduzirmos algumas sequências de circuitos genéticos dentro de um sistema eucarioto, ele pode ser reconhecido, aqui é com mais detalhe apenas, ele pode ser reconhecido pela planta e ligar e desligar genes. Bem, nós estamos usando isso também em genomas mínimos. Nós temos um projeto de cooperação com o Instituto Craig Venter, o JCVI, que fica em San Diego. Nós temos essas células no Brasil. Então, vocês devem ter ouvido falar, com certeza, dessa célula mínima, que é um genoma totalmente sintético, que foi introduzido em uma estrutura de lipossoma. Ela passa por uma levedura e depois volta para um micoplasma, onde vários genes foram removidos. Então, constituiu um projeto muitíssimo importante, mostrando a prova de conceito de que nós somos capazes, com a tecnologia e ferramentas que nós temos hoje, de desenhar um genoma mínimo e para fazer estudo de minimização de genoma. Por quê? Qual o objetivo? Um dos objetivos deles também é produzir molécula de interesse, possivelmente no futuro próximo, nós podemos, então, desenhar um genoma que possa produzir uma molécula específica para nós, sem ter que gastar nenhuma energia com a produção de várias proteínas ou metabólitos. Isso aí pode nos dar uma redução de custo em uma escala maior de produção. Como nós também estamos estudando a questão dos genomas mínimos para como um possível carreador de drogas para a área farmacêutica. E várias outras, também conhecimentos sobre evolução de genes e sobre até que ponto que nós temos, dentro desse genoma, genes associados à vida. Porque existem genes que foram removidos, esse genoma foi reduzido 4 vezes. Tem um SIM3, tem 512 kb, tem a SIM1 que tem 1.2, e micoplasma normalmente tem de 3 mega de tamanho, e foi reduzido para 500 e alguma coisa quilobases. É um genoma muitíssimo importante para vários estudos muito fundamentais, que nós removemos algumas genes do genoma sintético, a célula não divide. Então, é sempre mantido essas células com genes, existem genes que nós chamamos essenciais, não essenciais, e outros desconhecidos dentro desse genoma.
Então, essenciais significa que eles são fundamentais para a divisão, ou seja, é uma célula viva, é um genoma sintético com uma célula viva, ele divide, como nós podemos também, no caso de uma estrutura usando proteína totalmente sintética, ter o desenho de proteína e de um genoma totalmente sintético que não divide, que aí não tem certamente vida. Nós temos, sim, interesse em estudar, e é importante nós estudarmos esses sinais do que é vida ou do que não é vida. Eu chamo de sinais para não ser pretensioso, que nós vamos entender como é que existe a criação da vida. Mas, sim, não estou dizendo isso às vezes se escreve, mas eu acho que, no meu entendimento e limitação, eu prefiro dizer que nós estamos trabalhando em sinais responsáveis pela divisão celular, e não sejam responsáveis pela vida, sinais, isso pode nos ajudar muito em vários outros estudos. Aqui, vocês podem ver, isso é um neutrófilo. Neutrófilo, você sabe que são as primeiras células leucocitárias responsáveis pela defesa. E esses ciclos são as células mínimas. E o interessante é que esses neutrófilos, eles normalmente emblocam, eles são capazes de fagocitar a célula, exatamente pelo modelo de defesa, como eu mencionei. E as células mínimas, SIN1, elas não são fagocitadas. Isso é muito interessante, porque isso nos permite vislumbrar, e nós estamos testando isso, que existe até um artigo que está em fase de publicação, de utilizar a célula mínima como um chassi carreador de medicamentos. Então, seria uma outra aplicação de um genoma mínimo com uma célula que você pudesse, de alguma forma, injetar em algum organismo e que ela não seria fagocitada pelos mecanismos de defesa celular. Eu acho que agora a gente pode ir para o próximo. Finalmente, agora voltando para algo bem fundamental, o que nós estamos, então, fazendo em relação à biodiversidade, em relação à utilização de tudo que eu mencionei, com conservação, domesticação de características, encontrar características e prospectar e engenheirar características de interesse. Então, nós fizemos coleta de solo e raízes em todos os biomas brasileiros, nos 6 biomas, e reconhecidos como os 6 biomas principais. Existem derivações atuais, mas, basicamente, nós temos, esses são os biomas que nós temos, que eu coloquei em Brasília. Isso aqui são só os 6 biomas, isso aqui é a costa, e essa foto, eu não sei se dá para vocês verem, mas é uma foto de Noronha. Nós vamos fazer também um metagenoma de solo e raiz de Fernando de Noronha, que é um patrimônio da humanidade e que existe pouquíssimo conhecimento sobre o que existe. Certamente aqui a Mata Atlântica, bem ligada a esse sistema de Mata Atlântica, mas onde praticamente toda essa Mata Atlântica foi, já 80% já foi destruída em Noronha, e nós queremos ainda ver se a gente coleta os resquícios de Mata Atlântica, fazer um metagenoma geral, um banco de dados que possa ser útil para a engenharia de sistemas biológicos futuramente. Então, basicamente, nós coletamos a amostra, nós estamos fazendo 16S, estamos fazendo shotgun, ou seja, todo tipo de análise com todo o poderio que nós temos de tecnologias associadas a genoma, eletrônica, inteligência artificial, que é o que nós estamos introduzindo. Então, nós geramos essas bases de dados e fizemos, claro, sequenciamento, como eu disse, 11S, 18S, shotgun, e
E agora nós estamos desenvolvendo algoritmos para avaliação desses bancos de dados, onde, é claro, e qual a ligação que existe com biologia sintética é toda, né? Nós queremos ter base de dados que nós possamos prospectar e características que nos possibilitam desenhar genomas ou rotas metabólicas para o desenvolvimento de produtos demandados pela nossa sociedade. Terminando, então, eu gostaria de colocar que é muito importante essa ideia e esse tema de domesticação sintética de características específicas da biodiversidade. Fazer o desenho, síntese, construção de genomas, utilizar essas proteínas que são feitas no laboratório de uma forma escalonar, usando microfluídica, por exemplo, desenvolvimento de circuitos e switches genéticos, tudo na direção de fazer uma engenharia mais precisa e mais intensificada da engenharia dos sistemas biológicos. Compreender melhor genomas complexos, como biochassi para edição, isso foi possível, nós geramos um genoma de soja como um biochassi para edição, e tudo isso vai estar a cada vez mais em interação com inteligência artificial, seja em computação analógica, seja em computação quântica. E eu coloquei esse último item, é que todas essas ferramentas, elas nos estimulam e nos colocam para pensar em todas as outras aplicações. Bem, eu agradeço, eu acho que eu passei um pouco da hora, né? Mas eu agradeço o convite e a todos. Quem quiser, muito obrigada, professor, pela sua palestra, muito legal. Principalmente, eu gostei muito da parte das células luminescentes com GFP. Quem quiser fazer alguma pergunta, sinta-se livre para abrir o microfone e perguntar diretamente, ou pode mandar aqui no chat que a gente vai ler. Pode ir, Isaac. Boa tarde, ou noite para algumas pessoas já. É bem impressionante o trabalho que o senhor apresentou, Olívio. Toda vez que alguém do INCT faz uma apresentação aqui, eu fico bem impressionado pela qualidade do trabalho, e também por tocar e por ser coisas complexas, por serem coisas que são difíceis, do jeito que é para ser. Assim, eu sempre fico bastante impressionado. Acho que hoje também teve a sua condecoração, medalha, que eu também acabei assistindo. Acho que uma das coisas que eu tenho, acho que eu estou bastante curioso. O seu trabalho envolve várias coisas diferentes, mas assim, acho que do Brasil é o que envolve bastante do uso da biodiversidade da região para tentar solucionar problemas que são na área de biologia sintética. Acho que a primeira pergunta, e é porque eu sou leigo nesse ponto, como exatamente como é usar, quais são os critérios para que você consiga usar genomas, proteínas que são da biodiversidade brasileira para um fim específico, né? Eu acredito que o trabalho que tem sido feito no INCT, em parte, tem a ver com o futuro uso dele, como ferramenta, como tecnologia, para a construção de produtos e como que é exatamente essa relação entre o uso de genomas e sequências que são da nossa biodiversidade para a construção de coisas que podem acabar virando produtos e ferramentas, né, para a gente. Ok, Isaac, muito obrigado. Muito importante sua pergunta. Obrigado também pelos agradecimentos. Muito importante. Eu não mencionei,
mas nós temos um sistema de regulamentação no Brasil, tanto para uso da engenharia genética, que é a CTN-Bio, né? A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é um órgão de regulamentação para a engenharia de sistemas biológicos, utilizando ferramentas modernas, isso de um lado. E nós temos o CEGEM, que que faz parte da Comissão de Gestão do Patrimônio Genético, e o CIGEM e o ICMBio, onde foi excelente essa sua pergunta, nós fizemos os biomas, mas para fazer esses biomas, primeiro passo, ou para qualquer acesso à biodiversidade, o primeiro passo é entrar no ICMBio, no CIGEM, e solicitar autorização. Como que isso é feito? É muito simples. Se você entrar em ICMBio, você se cadastra no site, você tem que colocar o que você quer fazer, onde você quer fazer, o projeto de pesquisa, e você submete ao ICMBio. O ICMBio vai avaliar, se necessitar mais informação, vai pedir para você, caso contrário, ele aprova o projeto e te dá uma autorização para fazer e realizar aquele determinado projeto, em qualquer região do território brasileiro. Então, nós temos autorização, e com essas autorizações, nós solicitamos autorização do ICMBio para ir fazer a coleta em Noronha. Nós ainda não fizemos, vamos fazer no mês que vem, em agosto, mas nós já fizemos coleta em todos os biomas brasileiros. E vários parques nacionais, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que também é patrimônio da humanidade, lá da ONU, e a Noronha também é. Fizemos do Parque Nacional de Brasília, fizemos em outros parques no Brasil, e de muitas áreas que são de unidades da Embrapa, que são unidades que você já, a priori, tem autorização para fazer coleta. Mas é isso, foi muito boa a sua pergunta. Normalmente, eu não. Não é que normalmente nós temos que solicitar autorização para utilizar e realizar qualquer experimento na nossa biodiversidade. O Portal do Futuro mandou aqui que achou muito interessante a aplicação das células com genoma mínimo na imunologia. Ele está perguntando se os testes foram feitos apenas com neutrófilos ou se foram testados com outras células de defesa. Não, ainda só com neutrófilos. Mas a ideia é fazer essa avaliação inicial. Nós estamos produzindo algumas proteínas específicas e nós queremos intensificar um pouco esse estudo. Certamente, a pergunta é pertinente e muito boa, nós temos que caminhar para expandir esses usos na área de imunologia, sem dúvida. O Henrico mandou aqui. Para quem está no primeiro período da graduação em biologia, quais podem ser os primeiros passos e assuntos básicos para se aprofundar na área de biologia sintética e biotecnologia? Consegui uma bolsa de iniciação, né? E vir trabalhar com a gente, e com vários laboratórios que estejam envolvidos na área, né? Mas, atualmente, é muito, do ponto de vista teórico, a sugestão é simplesmente acessar a literatura disponível sobre biologia sintética. Por exemplo, BuildACell, se a pessoa entrar, nós temos seminários semanais de cientistas do mundo todo. Toda semana, 13h, sempre é 13h, horário do Brasil, nós temos seminários sobre biologia sintética. É só entrar no BuildACell, se cadastrar, que você vai receber uma mensagem todo domingo, que a Kate Adamala, que é coordenadora do projeto, vai enviar, com o título. O horário é sempre esse, segunda-feira, 13 horas, horário do Brasil. Então, eu sugiro começar
a assistir essas palestras. Elas são informais, são palestras normalmente de 40 minutos a 50 minutos, e a discussão é aberta. O Douglas mandou aqui também. Considerando que ainda temos algumas bases de dados limitadas para marcadores moleculares, seja pelo não sequenciamento de espécies descritas ou por se tratarem de potenciais espécies novas, algumas vezes ele se depara com a maior parte de reads em projetos de metagenômica serem atribuídas como não classificadas. Como você acha que podemos contornar essa limitação? Essa pergunta também é muito importante, muito relevante. Veja bem, nós estamos desenvolvendo, isso aí é uma questão, a palavra não é limitação, mas está talvez não adequado ao algoritmo que vai ser utilizado para a meta que você deseja. Não necessariamente um algoritmo vai servir para todo tipo de análise com inteligência artificial ou de análise computacional de metagenomas. Nós estamos empenhados em desenvolver uma célula de coli, que vocês sabem que é uma célula muito importante para a produção de fármacos na atualidade, há muitas décadas, vai continuar sendo. Nós queremos desenvolver uma célula sem vírus. E nós, para desenvolver uma célula sem vírus, é claro, nós pegamos entra na base de dados de coli, nós fizemos genoma de uma cepa específica de coli, que nós queremos reduzir e tirar todos os vírus. E nós temos 8 vírus muito importantes. Só que, dependendo do algoritmo que você usa, muitas vezes aparece 50. Por quê? Ele pode pegar sequências e pedaços de sequências que são correlacionadas ao vírus, mas que não necessariamente são vírus. Então, eu acho que isso aí é uma questão de avaliar com que forma você está avaliando e conduzindo as suas análises de metagenoma. Mas a pergunta é muito importante, e eu acho que é uma questão puramente computacional. A pergunta do Douglas também continuou. Se o seu projeto prevê a criação de um banco de germoplasma a partir do isolamento de espécimes de interesse. Sim, essa é a ideia. Nós estamos empenhados em buscar várias outras integrases, por exemplo, que nós temos muito interesse em bacteriófagos, né? Nós temos interesse também em enzimas que nós possamos utilizar para edição de genoma. Então, sim, a resposta é sim. Esse banco de dados certamente vai ficar disponível e a ideia é, claro, utilizar e desenvolver algoritmos específicos para atingir e prospectar no formato desejado para a sua demanda específica, que vai ser, cada demanda vai depender de por exemplo, bacteriófagos, você possivelmente vai precisar fazer um shotgun e não somente um 11S, um 16S, um 18S. Então, dependendo da aplicação, você vai ter que escolher não só uma forma de sequenciamento, mas também que tamanho de insertos você precisa para otimizar a sua meta. Temos mais alguma pergunta? Gil, você estava com a mão levantada, você ainda quer perguntar? Não, César, eu acho que foi respondida a minha pergunta. Tem mais uma pergunta do Sávio no chat. Antes do link. Tinha passado a pergunta dele. O Sávio perguntou se já podemos pensar em um produto para a produção de energia renovável utilizando a biologia sintética. Legal, hein? Boa pergunta.
Bem, eu não conheço, mas, sem dúvida, eu acho que a gente tem que caminhar também nessa linha. A ideia de... Vocês assistiram hoje até o presidente Lula falando, a ideia do hidrogênio verde é uma ideia muito... que está muito prioritária hoje no nosso governo. Então, essa questão de energia é, sem dúvida, uma questão que tem que ser equacionada, e eu acredito que sim, existem, sim, algumas ideias, eu até tenho acompanhado alguns artigos nessa linha, eu acho que é uma linha a ser perseguida e é possível. Veja bem, a questão de energia, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu estava em Berkeley como professor visitante, tinha um instituto que chamava IBI, que é o instituto que a Doudna, agora a Doudna da Cas 9, está ocupando, que era coordenado por um cientista amigo meu, Chris Somerville, e onde eles desenvolveram a produção através de que virou uma empresa, a Mires, até que veio para o Brasil, e usa a cana-de-açúcar como fonte de carbono. Quer dizer, em laboratório você pode já produzir um combustível totalmente limpo, produzido em bactéria, em levedura, na verdade, produzido em bactéria, depois mais produzido em larga escala em levedura, que foi feito pelo Jay Kingsley, também de Berkeley. Agora, o que acontece? Você sabe que o extrativismo ainda tem aquele velho conflito do petróleo com as energias limpas, né, que nós chamamos. Então, o que o petróleo pode fazer? Eu me lembro que o custo tinha que ser abaixo de $15 o litro de uma produção específica da célula em levedura. Você já deve ter ouvido falar disso. Acontece que o sistema de extração de petróleo pega e joga o preço para baixo. Aí você faz um de 10, ele coloca 9, você faz um de 5, ele coloca 3, aí você faz um de 3, ele coloca 0. Você entende? Aí é uma outra questão, totalmente uma questão mercadológica. Mas a ideia e reconhecimento de que é necessário reduzir emissão e tudo mais relacionado à mudança climática, sem dúvida, vai caminhar para um possível equilíbrio entre essa questão de petróleo e fonte renovável de energia. Vai demorar um certo tempo por vários motivos. Mas, veja bem, você já tem saído, nós temos um programa maravilhoso, que foi o programa de produção de álcool a partir de cana, é claro, aí você tem que plantar a cana, só que você tem hoje a possibilidade de você não precisar nem usar a terra para plantar cana, para produzir combustível. Você pode produzir esse combustível em um laboratório, totalmente sintético, e ter as máquinas na sua fazenda, elas podem ser movidas simplesmente a álcool ou a farneseno, que é super eficiente, inclusive como combustível de avião. Ou seja, existem já modelos demonstrados. Existe toda uma questão adicional de mercado, sabe? Que isso tem que ser analisado com cuidado. Agora, isso não pode servir de desestímulo, porque o que o cientista precisa fazer é fazer a nossa parte, né? É desenvolver provas de conceito, desenvolver tecnologias e que possibilitam utilizar no momento que seja cabível para o sistema de geração de riqueza. Vocês entendem? Muitas vezes, esse farneseno que foi produzido pela Mires, é possível que em 10 ou 15 anos se chegue a uma conclusão de que esse sistema pode ser um sistema importante para produzir
um combustível específico para aplicações específicas, e não usar o petróleo. E aí vai, eu acho que nós temos que desenvolver, expandir o conhecimento, é assim que funciona a ciência, né? Nós temos que expandir o conhecimento, desenvolver tecnologias e processos que podem dar às indústrias a capacidade de opção, uma vez custo-benefício seja viável. Porque, veja bem, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, uma empresa farmacêutica desenvolveu um produto para câncer de mama, que eu me lembro, que era um produto muito eficiente, mas que o sistema de saúde do Canadá não aceitou esse produto, porque o custo era muito alto. Então, essa questão de custo de produção é uma questão que tem que ser considerada. Nós temos muitas moléculas importantíssimas, cianovirina é uma delas. Nós temos muitas moléculas eficientes para várias aplicações importantes, que não existem outras, mas nós não temos, muitas vezes, um sistema de produção que faça isso se tornar economicamente viável. Mas, como eu disse, isso aí não tem uma ligação direta com a ciência fundamental, porque o estudo de um genoma mínimo para fazer um carreador de medicamento, para ele se tornar um produto, isso vai levar vários anos, né? Toda a parte de fase clínica, pré-clínica e clínica, nós fizemos um pequeno estudo pré-clínico em Camundongo. O estudo clínico, ele pode demorar anos e pode chegar no estudo na fase 3 e falar, não, isso é inviável. E aí você volta. Então, o importante é desenvolver conhecimento, gerar conhecimento, desenvolver ferramentas, desenvolver tecnologias. A questão importantíssima, eu vejo, de avaliação da biodiversidade, metagenomas e transcriptomas e vários outros omics, né, que a gente sempre se refere, é para você ter a capacidade de conservar, né? E uso sustentável, porque eu vislumbro que extrativismo não seja uma operação, mas que vai continuar ao longo do tempo, ainda que envolva o extrativismo hoje, de algumas moléculas, envolve toda uma comunidade que precisa de todo aquele sistema de produção como fonte de riqueza. Mas isso não significa que a tecnologia vem tirar essa fonte de geração de riqueza. Eu acho que a tecnologia tem que ser vista como uma capacidade de acabar com o extrativismo, mas dando opção para a geração de riqueza adicional para comunidades que utilizam ainda o extrativismo. O Isaac mandou aqui, o que tem chamado tua atenção? Na academia, na indústria, na arte? Tudo chama a atenção de cientista, né? Cientista, tudo ele é curioso. Para o cientista é como se fosse uma criança, né? Tudo que aparece novo, assim, quer saber, fica olhando, fala, nossa, o que é isso? O cientista é mais ou menos assim. Agora, eu estou muito interessado na parte de conservação e uso sustentável de biodiversidade através da biologia sintética e todas essas. Eu falo biologia sintética, mas que para mim é o estágio maduro da tecnologia DNA recombinante. Eu gosto de dizer isso, que parece que a biologia sintética ela não surgiu por osmose, ela é simplesmente uma decorrência de todo esse conhecimento. Agora eu estou muito interessado em computação quântica, ligada à parte de análise de grandes bancos de dados. Isso está me chamando muito a atenção. É que não existe nada, por isso que eu estou querendo dedicar algum tempo para isso.
O Henrico está pedindo uma recomendação de literatura básica de biologia sintética ou biotecnologia para começar. Ah, pode entrar no, na, eu acho que o chat GPT vai te dar alguma coisa básica, de uma forma muito precisa. Mas tem várias literaturas. Antes da biologia sintética, e vai encontrar facilmente várias revisões sobre o tema. Não tenho, assim, agora nenhuma muito específica que eu saiba de revisão, mas entrando no Google, digitando alguma coisa de biologia sintética, vai aparecer. Se não aparecer em português, mas certamente em inglês vai ter muita literatura. Agora, para encerrar, como o senhor imagina o futuro da biologia sintética no Brasil e no mundo? Olha, como eu disse, o Brasil tem uma pujança bastante relevante hoje na biologia sintética, né? Esses nossos consórcios do INCT e esse reconhecimento desde a aprovação do Instituto Nacional, há cerca de 10 anos atrás, isso possibilitou colocar o Brasil no mapa. Quer dizer, o Brasil ele está no mapa da biologia sintética mundial. E nós temos que intensificar os estudos dentro do Brasil, em cooperação internacional, para que nós possamos aumentar a nossa pujança dentro do sistema. Eu vejo com muita, com muita, muito bons olhos esse reconhecimento da. Aí alguém enviou algum artigo da Nature, né? E certamente tem artigos sobre biologia sintética. Então, eu vejo isso com muita alegria, sabe? O Brasil tem uma pujança já, um reconhecimento. Nós estamos no mapa da biologia sintética. Inclusive, nessa última, nós tivemos o Cincel. Esse ano foi, porque ele é uma vez na Europa, outra vez nos Estados Unidos. Ele é sempre assim, um ano na Europa, um ano nos Estados Unidos. Esse, em 2021, foi na Bélgica, 22, 23 foi em Minneapolis, no laboratório lá, junto da Kate Adamala, que é uma pessoa emblemática na área de biologia sintética. No ano que vem vai ser em Toulouse, na França, aí muda para a Europa. E nós fomos convidados, nós, o NCT, eu, para eventualmente coordenar o de 2020, fazer um fora da Europa e dos Estados Unidos, ou seja, fazer um no Brasil, em 2025. Provavelmente em maio, eu estou pensando, na próxima reunião, isso vai ser decidido, que vai ser em maio do ano que vem em Toulouse, e eu estou pensando, eventualmente, em fazer uma no Brasil, seria a primeira fora da Europa e dos Estados Unidos. Isso aí é interessante do ponto de vista de demonstrar a pujança, né? E o reconhecimento que nós temos pela comunidade em relação a nossas atividades de biologia sintética. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se eu vou topar esse desafio. Bom, se tu precisares, a SimBio-BR está aqui, dá o maior apoio para o evento e precisando, só chamar a gente. Claro, não, sem dúvidas. Se eu aceitar, eu vou ter que contar com todos vocês, vai ser fundamental. Então, é isso. Muito obrigada, professor, pela sua presença, por todas essas frases motivadoras. A gente espera todo esse público que ficou aqui. Muito obrigada pela presença de vocês e a gente aguarda a presença de todos vocês novamente na próxima SimBio-BR. Quem tiver interesse, a gente mandou o link da newsletter aqui no chat e também para quem quiser certificados. É isso, galera. Muito obrigada e até a próxima.
Obrigado a todos e a todas. Foi um Muito prazer obrigada, professor. e Obrigada. alegria professor. estar com vocês. Tudo de bom. Até a próxima. Até.